ainda vários incêndios ativos no nosso país. Vai ser uma noite complicada. Estamos já com o Ricardo Ribeiro, especialista em proteção civil. Ricardo, muito boa noite. Vamos para já a um ponto da situação. Portugal em alerta. O que é que mais preocupa os operacionais neste momento? Bom, neste momento temos 4 incêndios ativos, já há alguns há vários dias. O de maior preocupação neste momento é a Torre de Moncorvo, em que às 19 horas tinha 375 operacionais. Chegou a estar numa situação de dominado e acabou por novamente voltar a complicar-se. Neste momento está com 434 operacionais e 152 meios terrestres, visto que os meios aéreos a esta hora não funcionam. Depois temos Boticas, Valongo, Ponte Lima e também agora Aroca e Vila Pouca de Aguiar. Ponte Lima está com 186 operacionais e 66 meios terrestres. Portanto, houve um incremento, exatamente, houve um aumento dos meios. Há algumas razões para isso acontecer que poderão ser até diferenciadas. Enquanto a noite, muitas das vezes, é uma janela de oportunidade para se fazer o combate ao incêndio, na medida em que a temperatura baixou e a umidade subiu. Há aqui o problema que não há os meios aéreos de apoio e, portanto, já agora para o telespectador perceber, os meios aéreos não apagam o incêndio. Os meios aéreos fazem o ataque complementar. Exatamente. Quem consolida a extinção do incêndio são os meios terrestres, que basicamente... Mas são, claro, uma ajuda fundamental e, portanto, esta janela de oportunidade da noite é muito importante. É muito importante. Com o aumento da umidade e o baixar das temperaturas. Depois, temos estes dois de Ponte Lima e Moncorvo, estão a ter uma evolução durante o dia, no final do dia tiveram uma evolução positiva. Espera-se que agora, durante a noite, os operacionais no terreno consigam levar o incêndio mais baixo, com menos intensidade, até ao final da noite, para tentarem dominá-lo no início da manhã. Amanhã vamos ter temperaturas também elevadas, sim, portanto, se não conseguirmos fazer esse trabalho durante a noite, amanhã o incêndio vai novamente crescer, porque há combustível disponível, há continuidade desse combustível, que a floresta não está compartimentada. Essa continuidade, juntamente com o vento que promove as projeções, faz com que haja focos secundários e reacendimentos. É, portanto, uma noite fundamental nestes incêndios a norte. Também no centro temos este em Alveiazer, em Leiria. Vamos agora seguir para o próximo quadro para percebermos quais são as maiores dificuldades no combate nesta altura. O que é que destaca, Ricardo? Ora bom, destacava aqui 3 ou 4 aspectos. São 9 os aspectos principais. A primeira questão é o fogo extremo e rápido, combustíveis muito secos, o calor elevado, baixa umidade e depois, muitas das vezes, o próprio incêndio cria a sua própria meteorologia e vai ainda desidratando e criando condições, otimizando as condições para progredir. Os ventos muitas das vezes têm rajadas de 40 km/h, o que de facto projeta o incêndio para focos secundários, conforme se pode estar aqui a ver, e depois há aqui alguns aspectos que pelo caminho os incêndios encontram aldeias e casas. E o que é que acontece? Nessa altura temos que desviar meios operacionais que estão no combate para fazer as defesas perimétricas e fazer a defesa dos bens das pessoas. Topografia difícil, encostas, vales encaixados, etc. E aí que muitas vezes os meios aéreos são fundamentais. São fundamentais, os locais onde os bombeiros e os veículos não conseguem chegar. E então os meios aéreos são fundamentais, para além de mesmo nos planaltos e planícies, eles são importantes porque baixam a intensidade da cabeça do incêndio, do próprio incêndio. Depois temos múltiplas ocorrências, falei aqui de manhã nisso, que nós conseguimos ter 6, 8 meios aéreos porque não há muitas ocorrências. Se houver muitas ocorrências, começamos a ter que fatiar e a dividir os meios aéreos. O vento é instável. Este vento, nessa zona, em especial em Moncorvo e Ponte Lima, há alguma instabilidade do vento que muda a direção do incêndio e que muitas das vezes acelera a propagação do próprio incêndio através de declives ou até de vales encaixados que criam uma própria meteorologia.
O muito combustível, e este é o trabalho que nós não fazemos, aquelas A tal questões que temos aqui a prevenção, falar, não é? a prevenção Sim. estrutural. Proteção de pessoas e bens era aquilo que eu estava a dizer. Portanto, desvia-se meios de combate para ir defender os bens e as pessoas e o incêndio fica a lavrar. Mas essa é a prioridade sempre. É salvar as pessoas. Sempre a prioridade. Os reacendimentos, que têm a ver com as projeções, que fazem esta relação, e o desgaste operacional no fim disto tudo. O calor, o fumo e longas horas reduzem. E, mais uma vez, queria homenagear os homens e mulheres que estão na frente de combate, que põem a sua vida em risco e que muitas das vezes não têm o reconhecimento que mereciam e que nós aqui, na NAU, aqui fazemos todos os dias. Sempre. Deixe-me só voltar aqui à questão das múltiplas ocorrências, porque de facto já ao longo deste verão temos visto vários incêndios que são combatidos de forma bastante eficaz, resolução relativamente rápida, mas porque é aqui um, ali outro, se assistirmos esta semana a um cenário em que há incêndios por todo o país, o nosso dispositivo está preparado para combatê-los? É assim, neste momento o dispositivo está a responder, mas o dispositivo tem limites. E, portanto, se começa a incrementar-se mais 2 ou 3, nós, o ano passado, chegámos a ter, e este ano, 1.500 homens empenhados em incêndios. E não há estrutura que consiga responder a isto. Porque para eu ter 1.000 homens empenhados no combate, eu tenho que ter pelo menos mais 500 ou 600 que estão a fazer rendições e a movimentarem-se. Portanto, há limites para a estrutura de combate e que, neste momento, ainda não está no limite, mas se começa a incrementar-se muito estes 4 incêndios que nós falámos, se evoluírem para a necessidade de ter lá 600 ou 700 operacionais, a coisa começa, de facto, aí a criar muitas limitações. E depois é a questão dos meios aéreos. Exatamente. Os meios aéreos não são muitos. Quando nós temos muitos incêndios que necessitam de meios aéreos, 3, 4, 5, 6, começa a ser depois mais problemático. Vamos olhar para o próximo quadro, este sobre a origem dos incêndios em Portugal. Qual é a principal causa de incêndio no nosso país? Bom, a principal as causas do incêndio em Portugal, mais de 95%, estes números podem variar, depende do investigador, no meu caso deu estes, mas depende de investigação para investigação, mais um, menos um. Mas a verdade é que 2, 3% se têm origem em situações naturais. O resto são tudo situações antropogénicas, de origem do homem. Portanto, em primeiro lugar, o incendiarismo com 42% e o uso do fogo com negligência 41% e depois causas acidentais como utilização de máquinas, carros que passam e motas que deixam uma faísca que é o suficiente. É o suficiente. E, portanto, o incendiarismo com 42% é normalmente responsável por uma maior área do que as restantes razões de incêndio, a origem do incêndio. Porquê? Porque o incendiário, quando faz a ignição do incêndio, escolhe a hora ideal, o local ideal e onde há combustível acumulado. E, portanto, muitas vezes normalmente, vários sítios ao mesmo tempo. Exatamente. A propósito disso, importa, aliás, olhar para o perfil do incendiário. É o nosso próximo quadro. É este o perfil? É este o perfil. É obviamente que um perfil é uma coisa geral e não se aplica na totalidade a uma pessoa, mas maioritariamente 93% dos detidos são do sexo masculino, maioritariamente têm entre 30 e os 50 anos, são solteiros e residentes em zonas isoladas ou rurais. Estão, como digo, nesta faixa etária as pessoas que normalmente estão relacionadas com o incendiarismo. O incendiarismo propositado, com dolo. Exato. Depois, nível socioeconómico, baixas habilitações literárias, forte incidência em situações normalmente de desemprego ou de inatividade e profissões precárias ligadas ao setor primário, agricultura, silvicultura e pastoreio. Depois, fatores clínico-patológicos, elevada prevalência, normalmente dependência alcoólica, ou seja, nestes 93% há uma faixa de prevalência de dependência alcoólica muito grande, comum registro de déficits cognitivos ligeiros e perturbações de personalidade, baixa tolerância, por exemplo, à frustração de não saberem. Há um mito, ao contrário do que a ficção, a piromania
como impulso patológico, representa entre 1 a 2%. E não como nós julgamos que é uma doença isso vai contra aquilo que muitas vezes se fala. Pronto. Há uma diferença entre o pirómano e o incendiário. O incendiário, exatamente. Depois, as motivações do fogo posto também: vingança ou retaliação, vandalismo ou fascínio e interesses económicos e residuais. Muitas das vezes o que interessa a uns é um pasto e o que interessa a outros é floresta. E depois, quando um quer a floresta e tem pasto, faz o que não deve e ao contrário também. E, portanto, na prática, o perfil do incendiário, por negligência ou por dolo, é de facto este, segundo o repositório aberto da Universidade do Porto. Sendo que a maior parte dos incêndios é provocado por fogo posto, ou seja, mão criminosa, vamos olhar para as detenções e fazer aqui uma comparação com o quadro português e o quadro espanhol. E há aqui uma diferença abissal entre estes dois países da Península Ibérica. Portanto, o que nós quisemos também aqui demonstrar, Rodrigo, é que as autoridades também tentam fazer o seu trabalho. Se calhar também não têm todos os meios à sua disposição, meios humanos, meios de equipamento e até meios legais para fazer o seu trabalho, ao contrário do que acontece em Espanha. E, portanto, eu direi que nós temos este número de detenções por incêndio, de crime por incêndio florestal e o que nós temos é, em Portugal, 5,1 detenções por 1 milhão de habitantes. Em Espanha temos 7,6 detidos ou em investigação por 1 milhão de habitantes. Isto considerando o rácio da nossa população. Sim, a diferença entre a população portuguesa e a população espanhola. A Espanha consegue cerca de mais 30% e é por isso do que em Portugal. Em 2025 houve 58 detidos em Portugal e em Espanha 363. É verdade que eles têm mais população connosco, por isto estamos a fazer o rácio por 1 milhão. Há aqui 5,1 para 7,6. Por fim, vamos olhar para a meteorologia, para aquilo que se avizinha nos próximos dias. Aliás, no ecrã do NAU temos estado a ver as previsões para o dia de amanhã. Como é que vai ser o resto da semana? Pronto, isto tem sido sistematicamente, nas últimas 2 semanas, temos tido sempre tempo quente e seco. E isso leva a que, de facto, criam-se as condições adequadas para a desidratação dos solos e do combustível e, portanto, ficam criadas as condições para quando há temperaturas mais elevadas, tempo seco, vento e baixa umidade, o que acontece é a possibilidade de grandes incêndios. O que é que está a acontecer? É um movimento do norte da África para a Europa, que está a impactar na França, Espanha, Portugal e até na Inglaterra. Sim. Ainda há pouco tempo tivemos lá também grandes incêndios. O que está a acontecer é exatamente esse fluxo norte-sudoeste que transporta calor e poeiras e torna a atmosfera mais estável e favorece a acumulação de calor porque não há movimentação adequada da própria atmosfera. As implicações são temperaturas, em consequência, muito elevadas. Em Portugal, na casa dos 41, 35, 40, 41 graus. Noites tropicais. Exatamente, é isso que eu ia dizer, que as noites, de facto, estão quentes, tropicais e com pouca umidade. E isso não ajuda agora no não combate ajuda, noturno. porque aquela janela que falávamos não é tão otimizada como é se a noite for uma noite úmida. A noite úmida ajuda, de facto, a baixar os incêndios e aumenta a capacidade de combate. E, portanto, isso não está a acontecer, daí nós chegarmos no dia seguinte com o incêndio ainda a continuar a lavrar, apesar dos operacionais terem aumentado no final do dia. E, portanto, é isso que vai acontecer. Depois, o vento favorável à rápida propagação do fogo, não só porque ele vai caminhando mais rápido, mas também porque é favorável às tais projeções. Já agora, é possível não, acontece projeções a 1 km, a 1,5 km. Muitas das vezes, o incêndio começou aqui e depois, passado um bocado, estava a 500 metros. Muitas das vezes não é incendiarismo, algumas vezes será, da maior parte das vezes não é, são as projeções do próprio incêndio, em especial se houver vento. E depois qual é o impacto que tem? Vegetação mais seca e naturalmente mais inflamável, a ignição torna-se mais fácil, os incêndios são mais intensos, a propagação é mais rápida e, por fim, a pressão sobre os bombeiros e a proteção civil aumenta também exponencialmente. Isso depois também pesa. Ricardo, obrigado pela presença neste NAU à meia-noite. Vamos continuar a acompanhar a progressão destes incêndios. Como é que